Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou explicar para vocês os exercícios das páginas 139, 140 e 141. Então, lá na página 139, o número 1 está falando o seguinte: determine se a parábola correspondente a cada função tem ponto de máximo ou de mínimo. Em seguida, escreva as coordenadas desse ponto. Então, letra A. Primeiramente, iremos observar se a função é positiva ou negativa. Repare que a função é negativa. Se é negativa, a parábola ela fica para baixo, ok? Então, se ela está para baixo, vamos ter que observar o ponto máximo, ok? O ponto máximo. Então, o ponto máximo vai ser 0 e 4. Por quê? Aqui, ó, está marcando na reta Y o número 4. Se está na reta, ok? Vai ser somente para y 4 e o x 0, porque está na reta, ok? Depois, a letra B, tá? Iremos observar se a função é positiva ou negativa. A função é positiva. Se é positiva, a parábola fica para cima, a concavidade para cima, ok? Então, se a concavidade estar para cima, temos que observar o ponto mínimo, ok? O ponto mínimo, que será, ó, aqui, na reta x, menos 2, e, ó, na reta y, menos 5. Então, para x vai ficar menos 2 e para y vai ficar menos 5, ok? Depois, lá na letra C, ok? Ó, iremos observar, né, que a função é positiva. Se ela é positiva, a concavidade está para cima. Se está para cima, temos que observar o ponto mínimo, ok? O ponto mínimo. Então, na reta x, vai estar marcando 4, ok? E na reta y, vai estar marcando menos 3, ok? Então, ó, vai ficar 4 e menos 3. 4 para x e menos 3 para y, ok? Da mesma forma, vocês irão fazer a letra D. Primeiramente, observar se a função é positiva ou negativa. É negativa, então a concavidade é para baixo, ok? Então, aqui, ó, pelo vértice, o x vai estar marcando 0,25, ok? Então, primeiramente, aqui vamos observar o ponto máximo. Ponto máximo. Então, se para x é 0,25, ó, na reta y, o vértice vai bater em 1. Então, y, 1, ok? Então, desta forma, fizemos o número 1, a questão 1 da página 139, ok? Agora a questão 2. Em determinada localidade, as autoridades de saúde escreveram uma função quadrática para descrever a quantidade de pessoas enfermas a cada dia em decorrência de certa doença. A lei da função constituída é f de n é igual a 1 menos 1 sobre 8 vezes n elevado a 2 mais 3 vezes n, em que n é dado em dias e f de n é a quantidade de enfermos após n dias do aparecimento do primeiro enfermo. Letra A. Quantos dias após o aparecimento do primeiro enfermo aconteceu o pico da quantidade de casos? Qual foi a quantidade de enfermos nesse dia? Então, iremos calcular da seguinte forma. Eu vou pedir para que vocês façam o número 2, letra A, no caderno, ok? Então, primeiramente, iremos descobrir a quantidade de dias. Então, para descobrirmos a quantidade de dias, devemos jogar na fórmula do x vértice, que é menos b sobre 2 vezes a. Então, o x vértice menos b, então vai ser menos, ó, 3, ok? Sobre 2 vezes o a.
O A representa, ó, este número aqui, ok? Menos 1 sobre 8 vezes n elevado a 2. Então, vai ficar só menos 1 sobre 8, ok? Então, vai ficar 2 vezes menos 1 sobre 8, ok? Então, calculando, vai ficar desta forma, ó. Menos 3, 2 vezes menos 1, menos 2, ok? Sobre 8. Depois, iremos multiplicar, ó. Depois, iremos resolver regrinha de sinal. Menos com menos, mais o número é positivo, ok? Então, ó, 8 vezes 3, 24. 24 dividido para 2, 12. Então, o valor do x-vértice é 12, ok? Que refere-se à quantidade de dias. Então, ó, nos referimos que n é igual a 12, ok? Então, substituindo, ó, resolvendo o y-vértice, que refere-se ao número total de enfermos, ok? Vai ficar menos 1 sobre 8 vezes 12 elevado a 2 mais 3 vezes 12, ok? Eu substituí o n pelo 12. Depois vai ficar 1 sobre 8 vezes 12 elevado a 2 é 12 vezes 12, que dá um total de 144. Mais 36. Por quê? 3 vezes 12, 36, ok? Então, ó, o y-vértice. 144 vezes menos 1, menos 144. Dividido para 8, mais 36, ok? Então, ó, o y-vértice vai ficar 144 dividido para 8, menos 144 dividido para 8 é menos 18, mais 36. Qual vai ser o valor do y-vértice, ok? Letra B. Em quanto tempo a doença foi erradicada? Então, vocês vão ter que calcular 2 vezes o n. Qual foi o valor de n que a gente descobriu lá no começo? Então, vai ficar 2 vezes o valor de n. Qual vai ser? Ok? Questão 3 da página 140. Efetue os cálculos em seu caderno e determine qual das funções cujas leis estão apresentadas tem o maior valor máximo. Então, iremos fazer da seguinte forma. Então, quando falamos em valor máximo, a função ela é negativa, ok? Se é negativa, a concavidade dela é para baixo, ok? Então, ó, essa aqui já não é, ok? Então, maior valor máximo. Então, menos 2 é maior do que menos 5, é maior do que menos 5 na reta numérica, ok? Então, ó, a alternativa vai ser esta aqui, ok? Agora a letra B, o menor valor mínimo. Então, se falando sobre o menor valor mínimo, quando fala em valor mínimo, a concavidade é para cima, ok? Então, se a concavidade é para cima, a equação não é negativa, não é, ok? Então, se está falando sobre menor valor mínimo, poderia sim ser 2x, mas não é. Por quê? Ó, a equação ela é toda positiva. Então, pelo fato de ter um número negativo aqui, então vai ser esta aqui, ok? Agora a questão 4. Durante o ano de 2018, o gerente de uma empresa monitorou o total arrecadado com as vendas e o custo de produção. Ele percebeu que esses valores podiam ser aproximados pelas funções T, total arrecadado, com as vendas, e C, custo de produção, dadas por Tx, igual 42 vezes x elevado a 2 menos 252 vezes x mais 1638. E Cx, igual a 84 vezes x mais 1134, em que x é o tempo em meses, considerando a função lucro L, dada por Lx igual a Tx menos Cx. Responda aos itens a seguir. Esboce o gráfico de L.
Então, o gráfico vai ficar desta forma, ok? A letra B. Ó, lembrando que aqui tem uma atenção. Considere x igual a 0 para o mês de janeiro. Então, aqui, ó, será o mês de janeiro, ok? Então, aqui, ó, a letra B está falando, determine os períodos em que a empresa teve lucro. Então, foi janeiro, ok? Fevereiro e março, ok? Janeiro, fevereiro, março. Aí, ó, junho, só aqui foi até março. Aí depois teve um prejuízo em junho, julho, agosto, setembro, ok? Então, ó, começou a ter lucro Então, vai ser, ó, janeiro, fevereiro, março. Então, de janeiro até março, de janeiro a março, ok? Aí depois, junho, março, abril, maio, junho, julho. De julho, ó, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, foi de janeiro a março, ok? E de julho a dezembro, de julho a dezembro, ok? Então, nos períodos que a empresa teve lucro foi de janeiro a março, ok? E de julho a dezembro. Agora, os meses que a empresa teve prejuízo foi de março, ó, março, abril, maio, junho e julho, ok? Então, foi de março a julho, que os meses que a empresa teve prejuízo, ok? Foi de março até o mês de julho, ok? Agora a letra C. Qual foi o menor valor arrecadado com as vendas em que mês isso ocorreu? Então, iremos calcular da seguinte forma. Então, ó, calculando o x-vértice, que é menos B, e sobre 2 vezes o valor de A, então vai ficar menos da fórmula, menos, ó, o B aqui é menos 252, sobre 2 vezes o valor de A. O valor de A aqui é 42, então 2 vezes 42. Então, vai ficar menos com menos, mais 252, 2 vezes 42, 84. Então, 252 dividido por 84 vai dar um resultado de 3, ok? Então, x é igual a 3. Então, onde tiver x, iremos colocar o número 3. Então, para calcular o y-vértice, iremos substituir, ó, iremos jogar nessa equação aqui, ok? E substituir o x pelo 3. Então, qual vai ser o valor de y-vértice, ok? Agora, letra D. Qual foi o maior prejuízo obtido pela empresa? Vamos fazer da seguinte forma. Primeiramente, iremos calcular o valor de LX. LX são aquelas duas equações. 42x elevado a 2 menos 252x mais 1.638 menos 84x mais 1.134. Então, LX vai ficar 42x elevado a 2, ok? Menos 252x menos com mais, menos. Então, sinal igual, soma e repete sinal. Então, vai ficar menos 336x, ok? Ó, mais, menos com mais, menos. Então, mais com menos, subtrai e prevalece o sinal do maior número, ok? Vai ficar mais 1.638 menos 1.134, dá um resultado de 504, ok? Então, a equação ficou desta forma, ok? Depois, iremos calcular, ó, o xv, que é menos b, que representa, o b representa 336, ok? Mas só que 336 é negativo, ok? Então, vai ficar menos da fórmula, menos 336, que já está na equação, ok?
sobre, ó, 2 vezes 42, que dá um resultado de 84, ok? Então, menos com menos, mais 336 dividido para 84, dá um resultado de 4, ok? Depois, ó, iremos jogar na fórmula do y vértice, ok? Que iremos repetir esta equação aqui, só que onde tiver o x, colocaremos o 4, ok? Então, vai ficar 42 vezes 4 elevado a 2, menos 336 vezes 4, mais 504. Qual vai ser o valor do y vértice? Agora, questão 5, lá na página 141. Então, questão 5 está falando o seguinte: uma esfera de metal foi colocada em movimento horizontal sobre uma superfície até cair em direção ao solo, considerando o solo com altura correspondente à ordenada 0, e que a esfera, ao cair, percorreu uma trajetória parabólica descrita pela função f de x, igual a menos 4x elevado a 2 mais 9. Determine a letra A altura da esfera em relação ao solo, no momento em que atingir uma distância horizontal de 1 metro. Então, iremos calcular da seguinte forma. Então, substituindo o x por 1, vai ficar f de 1 igual a menos 4 vezes 1 elevado a 2, que é x elevado a 2, 1 elevado a 2, mais 9. Então, vai ficar menos 4 vezes 1, porque 1 elevado a 2 é 1, mais 9. Então, menos 4 vezes 1, menos 4, ok? Mais 9, ó, menos 4 mais 9 mais 5. Então, aqui a resposta é 5 metros. Da mesma forma, vocês irão fazer para 0,5 metros, para 1,5 metro, 1,2 metro, ok? Então, vocês irão fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, para 1 metro, vocês irão fazer para os demais, ok? Letra B. A distância horizontal x alcançada ao atingir o solo. Iremos calcular da seguinte forma. Então, resolvendo a equação, que é menos 4x elevado a 2 mais 9, vai ficar x elevado a 2 igual a 9 dividido para 4. X elevado a 2 vai dar um resultado de 2,25, ok? X temos que transformar em raiz, tirar esse expoente e transformar em raiz. Então, vai ficar x igual a raiz de 2,25. Qual é a raiz de 2,25? Que vai ser o valor de x, ok? Questão 6. Em cada item, escreva a lei da função quadrática f, que tem os zeros iguais a letra A, 2 e 8, valor máximo igual a 9 e C igual a menos 16. Então, iremos fazer a função da seguinte forma. Então, a função vai ficar desta forma: f de x igual a menos x elevado a 2 mais 10x menos 16. Por quê? Ó, vocês irão encontrar como x1, 2 e x2 o número 8, ok? E, ó, a letra C vai ser indicada como menos 16, ok? Realizando esta equação do segundo grau, vocês irão encontrar x1 como 2 e x2 como 8, ok? Letra B, menos 5 e menos 1, o valor máximo igual a 8 e C igual a 5A. Então, iremos fazer a função da seguinte forma, que a função ficará desta forma, que se vocês fizerem a equação do segundo grau, se vocês resolverem, vocês vão encontrar x1 como menos 5 e x2 como menos 1, ok? A letra C, menos 3 e 1, valor mínimo igual a menos 4 e B igual a 2. Então, a função vai ficar f de x igual a x elevado a 2 mais 2x menos 3. Mais, ó, 2x, que é referente a B, ok? Então, ó, então, x1 vai ficar igual a menos 3 e x2 vai ficar igual a menos 1, ok? Então, a função vai ficar desta forma: x
elevado a 2 mais 2x menos 3, ok? Turma, essa foi a explicação dos exercícios das páginas 139, 140 e 141. Desejo boa sorte a todos. Beijo, tchau, tchau.